pessoal, a mais um vídeo aqui do canal. Aqui nós falaremos sobre um ambiente sedimentar muito importante, que é o mar profundo. E para esse tópico, nós iremos falar sobre ele, o próprio ambiente em si, onde ele está localizado, não é difícil não, né? Os processos inerentes a ele e as rochas presentes nele também, certo? A princípio, por onde começar? Saibamos localizar o ambiente marinho profundo. De todos os ambientes deposicionais da Terra, isto é, o que pega o terrestre, a crosta, né? O que pega o ambiente transicional e o que pega o marinho, no caso marinho profundo para a gente aqui, abordaremos em especial o marinho profundo. Todos esses outros ambientes aqui, sedimentares, são bons de se falar e uma ideia para o futuro, né? Tem todos aqui, ó, bem citado, bonitinho, mas aqui nós falaremos mais sobre esse ambiente. É um ambiente que realmente é complexo do ponto de vista de estudo, tem muito estudo, tem muitas referências, como eu irei mostrar para vocês, tem desses autores aqui de vários anos. E aprofundando, podemos falar o seguinte, que nesse ambiente tem cenários de deposição, nesse ambiente aqui. Isto é, equivale às planícies abissais, que é aquela parte plana, entre aspas, assim, com poucas feições de relevo, que tem lá no Oceano Pacífico. Tem os submarine fans, que é como, meu Deus, fan pode ser assimilado a ventilador, mas aqui é como um leque. Sabe o leque fica abanando? Tchaca, tchaca. Pronto, aquele leque. Pois os leques submarinos, que são justamente essas partes aqui, ó, tem o formato de leque. E bem como os taludes continentais, os slope in English. Aí todos esses três cenários aqui de depositação são claros e neles tem rochas, formações bem claras também e que eu mostrarei para vocês, certo? Então, simbora lá. Olha, quando se trata de cenário de depositação, que a gente está falando, né, que eu falei os três, e desse ambiente deposicional, que é o próprio mar profundo em si, há processos de transporte e deposição que nós devemos falar para melhor poder compreender e levar adiante. Isto é, o primeiro trata-se dos fluxos gravitacionais, de sedimentos que aderem ao fundo, que no caso seriam, como citou bem aqui, correntes de turbidez e fluxos dendríticos. Lá na foz do rio Amazonas, no delta do Amazonas, é um ótimo local, é um ótimo exemplo para a questão dos fluxos detríticos, ou seja, de partículas que vêm do interior do continente, lá da floresta, e encontram no mar na saída. E aqui se caracteriza um fluxo, a continuidade, né, dessas partículas mediante o tempo, seguindo uma trajetória. Isso é um exemplo, e já essas correntes de turbidez são muito interessantes do ponto de vista geológico, pois elas funcionam da seguinte maneira. Eu mostrei para vocês anteriormente o talude continental. Eu vou até desenhar ele aqui. Digamos que o talude seja isso, uma grande parede. Vou tentar desenhar ela de maneira 3D. E nessa parede, ela não é homogênea, tem local que tem umas rachaduras, né, e tudo mais. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, desses fluxos detríticos que eu acabei de citar, eles vão se acumulando aqui no topo, no topo, no topo do talude. E com o tempo, tem essa frecha aqui que eu disse, com os detritos se acumulando, chegará uma hora que eles vão ficar muito, muito
exercer muito esforço, muita pressão sobre essa área aqui. Aí acaba por deslizar, por ceder, né? E é justamente esse ceder que é as correntes de turbidez, que é um fluxo muito, 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 muito forte mesmo. Aí, além disso, desses fluxos gravitacionais, né, como citado, existem as correntes termoalinas. Aí a gente pensa, meu Deus, o que é isso? Correntes termoalinas de fundo que formam circulação profunda nos oceanos. Aqui eu mostrei elas, eu quis mostrar elas direitinho. As correntes termoalinas são correntes de fluidos aquosos, né, e a água, onde graças à temperatura muito fria e à presença de sais, eu vou botar NaCl, mas tem outros, deixam aquela porção de fluido de água muito mais densa do que as demais, que é quente e com menos sais, e consequentemente, por causa da densidade, em relação ao nível do mar, elas tendem a se ficar no fundo, né? Aqui está a superfície do mar, aqui está esses fluidos mais densos, graças à questão da temperatura e dos sais presentes. Graças à questão da temperatura e dos sais presentes. E mexe nessa densidade. Aí, como a Terra está em movimento, acaba por também ajudar essa diferença. Enfim, é interessante. Percebam que aqui o ciclo, a rota que eles fazem, pegam desde a parte da Terra onde está mais fria, consequentemente mais densa, sobem aqui graças à temperatura, que se eleva e vai, e vai. É um ciclo muito bonito. A única coisa que precisamos entender é que, sim, essas correntes termoalinas influenciam no transporte e deposição. Os fluxos gravitacionais influenciam no transporte e deposição. E agora, o assentamento de partículas pelágicas e hemipelágicas na coluna d'água também influencia no transporte e deposição. Essas partículas, conforme eu mostrei aqui, hemipelágicas, tem até uma nota aqui. São partículas que estavam em suspensão, seja mediante uma baixa energia de movimentação, e quando perdem tudo, começam a depositar-se na coluna d'água. Aí, ó, tem até aqui uma breve explicação, falando que justamente a zona pelágica refere-se à parte do oceano onde tem uma massa mista d'água, e as massas d'água mais profundas dos organismos são transportadas pelas correntes oceânicas. Aí, esse sedimento hemipelágico é um tipo de sedimento marinho pequenininho, do tamanho granulométrico argila e silt, e contém algumas matérias orgânicas, derivado da massa continental mais próxima, ou até mesmo de organismos que vivem na água. Aqui, novamente, autores falando sobre. Então, entendemos isso mesmo, que a questão de depositação e transporte, fatores que influenciam são os fluxos gravitacionais, as correntes termoalinas e o próprio assentamento de partículas pelágicas. Quanto ao aprofundamento, né? Vejamos aqui, ó, as correntes termoalinas, aqui rebatizadas de correntes de contorno, ajudam a retrabalhar os sedimentos depositados por correntes de turbidez, por fluxos gravitacionais. Tá aqui as correntes de turbidez, que deve ser os fluxos gravitacionais. E a questão das partículas hemipelágicas, que são, como eu disse, muito finas, e ao perder a sua energia,
que a energia para carregar uma partícula de grão, silt e argila não é muito não para carregar ela por longas distâncias não. Mas quando perde essa energia quase que por completo, aí sim tem finalmente a oportunidade de depositar-se, tá certo? E o que mais? Sim, aí nós vimos no slide anterior a questão dos diferentes tipos de partículas hemipelágicas. E veremos que a importância delas, porque elas criam certas sequências rochosas características. Aí está aqui, ó. O ambiente marinho profundo corresponde a tudo isso daqui, ó, onde pega desde as pelágicas, hemipelágicas, turbiditos, as correntes de turbidez que vão retrabalhar, enfim. Aqui também está de onde eu peguei. Fiquem à vontade para verem também. Vamos relacionar cada um desses cenários às sequências que os formam. Olha, aqui está. Vocês podem ver agora modelos de face para pelágicos, hemipelágicos, turbiditos, hiperpníticos e contornitos, com a indicação de velocidade, baseado nesses trabalhos aqui. Vejamos o seguinte, essa setinha indica, conforme disse, a corrente de velocidade decrescente. Se vermos, aqui parece que é constante, né? A questão da corrente de velocidade, isso aqui. Não, a velocidade de deposição ou de perda de energia disso, daquilo, é constante. Por isso que não tem tanta diferença. Já aqui não. Aqui a corrente estava mais forte nos turbiditos, podendo assim carregar grãos maiores. Ela foi perdendo velocidade, logo energia de poder carregar. Meu Deus. Aí foi logo diminuindo o tamanho dos grãos, a granulometria. E assim vai, até chegar na lama, argila. Quando isso é um turbidito, isso é um pelaginito. Vejam aí, ó. E já aqui no hiperclínico, são regiões, são típicos de deltas também. Por quê? Por causa que, isso claro, quando há uma grande chuva, quando há uma, não é chuva não, meu Deus, é quando há um grande volume de água decorrente das chuvas e tudo mais. São característicos de deltas. Por quê? Porque o que é característico no final de um delta, ou seja, no final de um rio que está para ir para o mar, é o que? É chegar lá sedimentos argilosos, siltes, porque são de mais fácil carregamento, graças à sua pouca necessidade de energia. Mas aí quando tem essa cheia, logo tem maior volume de água, logo dá para carregar mais, a velocidade aumenta e vai, aí logo tem a capacidade de carregar sedimentos com granulometria maior, do tipo areia, aí vai. E depois acaba esse tempo de cheia, volta à normalidade. Aí quando analisa-se essa sequência, vê-se justamente isso. Contornitos, que é justamente em relação ao falado anteriormente, as correntes de contorno. Percebam que também são característicos no sentido de terem um crescimento de velocidade, logo conseguem carregar maiores partículas e depois perder essa velocidade, logo carregar menos partículas. A deposição que eu falo, né? Aí vai. É bem interessante mesmo. Percebam que sedimentos característicos do marinho profundo realmente é argila, areia, silt, lama. E aqui é realmente relacionando para cada um dos ambientes. Esse aqui, esse aqui, aqui. Esse aqui, aqui. Esse aqui, aqui. E claro, infelizmente aqui na figura não tem um delta para eu mostrar para vocês.
Mas enfim. Mas vai ter. Eu lembro de ter colocado. Só para aprofundar, os contornitos são produzidos por correntes de fundo de águas profundas induzidas por correntes termoalinas. Nada de novo sobre o vento. Contorni- Contornitos, correntes termoalinas e, claro, pode ser influenciados por forças de vento ou maré. Isso quem diz é Hollister e Rabesto. Geralmente formados por material siltoso e argiloso e também por granulometrias de areia fina, conforme a gente viu ali, né? Disposto em uma laminação paralela, porque faz sentido, né? Já que as correntes termoalinas seguem um fluxo, uma direção. E às vezes com uma laminação cruzada. Tem uma boa seleção de granulometria e apresenta uma estratificação muito fina dos seus contatos inferior e superior bem marcados. Aqui está um exemplo de uns contornitos que eu trouxe para vocês verem. Aqui, ó, o delta é justamente aqui o ambiente de melhor formação dos hipoclinais, daquela sequência hipoclinal. Quando a cheia, tá vendo? É bem interessante mesmo. Ah, agora falando sobre a planície abissal, né? Dá um olhar aqui. Que é sobre o quê? A planície abrange são rochas sedimentares que formam na planície, rochas sedimentares abissais se formam na planície abissal, justo, dá para raciocinar. E essa planície é relativamente plana e com as características topográficas menores, chamadas colinas. Essas colinas geralmente vêm possivelmente por extensão, criadas por extensão, no processo de extensão. E a maioria das planícies abissais não sofre movimentação significativa de fluidos. Aí você pergunta, tá, por que isso é interessante saber? Porque aqui é justamente um ambiente propício para formação de rochas sedimentares abissais, de hemipelágicas, granulação muito fina. Faz sentido ser de granulação muito fina, só chega ali sedimentos que são levados por energia mínima, isto é, aqueles que são de granulometria argilosa, siltosa. Um cascalho não vai estar aqui no meio da planície abissal, entende? Enfim, aqui tem uma figura interessante onde percebam que próximo aos continentes, os sedimentos são maiores. Já quando vamos se afastando consideravelmente, aqui tem menores sedimentos, a thickness. Esse é algo típico desse ambiente abissal, a terra de atomáxia. Consiste em restos fossilizados de animais não, esse é um ser vivo que se acumulará ao longo de milhões de anos. Aí esse diatomáceo, ele tem como característica ser constituído de 80 a 90% de sílica e alguns minerais de alumínio e ferro também. Embora a sua composição seja diferente, né, para cada depósito. Aqui tem a foto dele que eu peguei para mostrar para vocês. E aqui é ele, bichinho, né? Ah, sim, é um ambiente, como eu disse, que tem processos físicos e biológicos envolvidos. Aqui tem um experimento que fizeram com correntes de turbidez. E aqui a parte de cima de um depósito dessa região, formados por turbiditos, né? Percebam que tem uma certa característica aqui. Ah, claro, esse daqui, mais específico, é de ambientes marinhos vulcanoclásticos, lá da formação do Japão. Pessoal, para encerrar, eu gostaria de mostrar para vocês que além de toda essa parte que a gente está falando, da geologia, esse ambiente sedimentar
o marinho profundo, infelizmente ele está sendo ameaçado, né, pela poluição. Porque já não basta a questão da crosta continental, não. A gente tem que ir para a oceânica também. De tal maneira que os produtos oriundos de fábricas no continente, através da sua poluição de rios, chegam no mar, conforme vimos, através das correntes e os turbidez e o fluxo gravitacional chega no oceano. E aqui acaba por entrar na composição daquelas sequências que eu mostrei para vocês, dos turbiditos, dos contornitos. Infelizmente, né? Infelizmente mesmo. E desta maneira, resta somente pensar. Aqui estão as referências, para caso vocês estejam interessados em aprofundar. E um grande abraço. Se inscrevam, curtam, que ajuda. E até depois.